Em Toma, a trajetória de Alfredo é construída como um espelho discreto da vida comum, e o que torna o filme particularmente interessante para uma análise mais aprofundada é a forma como ele utiliza a comédia não como fim, mas como ferramenta para revelar desconfortos que raramente são tratados de maneira direta no cinema popular, pois desde a primeira aparição de Alfredo, o espectador percebe que está diante de um personagem que carrega mais perguntas do que respostas, alguém que reage ao mundo com uma mistura de resignação e esperança silenciosa, e essa ambiguidade é fundamental para entender o tom do filme, já que o riso provocado pelas situações nunca é completamente leve, sempre trazendo consigo uma sombra de melancolia. E ao observar a mise-en-scène das primeiras sequências, nota-se um cuidado especial em mostrar Alfredo sempre ligeiramente deslocado do centro da ação, como se o enquadramento insistisse em lembrá-lo, e a nós, de que ele não pertence inteiramente àquele espaço social. E isso se reflete nas cenas de convivência cotidiana, onde as conversas fluem rapidamente ao redor dele enquanto Alfredo responde com atrasos mínimos, pausas que parecem insignificantes, mas que acumulam sentido ao longo do filme, transformando-se numa linguagem própria do personagem. E essa escolha narrativa dialoga com uma crítica sutil à pressa moderna, à necessidade constante de eficiência e performance, contra a qual Alfredo se coloca não por discurso, mas por incapacidade ou talvez recusa inconsciente de se adaptar, e é justamente nessa fragilidade que o filme encontra sua força, pois ao invés de ridicularizar o protagonista, o roteiro o envolve numa espécie de respeito silencioso, permitindo que o público ria com ele e não apenas dele. E uma das cenas que melhor exemplifica isso é aquela em que Alfredo acredita ter finalmente encontrado uma oportunidade de mudança, um momento filmado com uma luz mais aberta e uma trilha quase otimista, mas que logo é contaminado por pequenos detalhes fora de lugar, olhares desconfiados, frases interrompidas, sugerindo que aquela promessa pode ser mais frágil do que parece, e ao analisar essa cena, é impossível não compará-la a tantos outros filmes que constroem falsas viradas narrativas apenas para reafirmar o status quo, mas Toma faz isso de maneira consciente, quase honesta, como se dissesse ao espectador que a vida raramente oferece transformações limpas e definitivas, e essa honestidade se prolonga nas interações de Alfredo com os personagens secundários, que não são tratados como meros obstáculos, mas como extensões de um sistema social que funciona segundo regras próprias, muitas vezes indiferentes à sensibilidade individual, e Alfredo, com sua postura hesitante, expõe as fissuras desse sistema, não por confronto direto, mas por inadequação. E esse tipo de comentário social me lembra discussões antigas sobre o papel da comédia como forma de resistência, onde o riso surge não como fuga, mas como forma de suportar o peso da realidade. E Toma parece se inscrever nessa tradição ao construir situações que fazem rir enquanto revelam desconfortos profundos, e à medida que o filme avança, o espectador percebe que Alfredo não caminha rumo a uma grande vitória externa, mas a uma compreensão interna mais clara de seus próprios limites. E essa escolha narrativa é particularmente corajosa, pois recusa o arco clássico de superação total, optando por um retrato mais próximo da experiência real, onde pequenas conquistas coexistem com fracassos persistentes, e uma das qualidades mais marcantes dessa segunda metade é o modo como o tempo parece se alongar em certas cenas, como se o filme quisesse nos obrigar a permanecer naquele instante desconfortável junto com Alfredo. E isso cria uma empatia que vai além da identificação superficial, levando o espectador a refletir sobre suas próprias concessões e expectativas frustradas, e confesso que essa abordagem sempre me provoca uma sensação ambígua, misto de reconhecimento e incômodo, lembrando de momentos pessoais em que percebi que algumas mudanças que eu esperava do mundo precisavam, na verdade, começar em outra direção, e é nesse ponto que o título O Melhor Alfredo adquire uma dimensão quase irônica. Pois o melhor Alfredo não é aquele que vence, mas aquele que resiste sem perder completamente a capacidade de imaginar algo diferente. E o filme constrói essa ideia com uma delicadeza rara, evitando discursos explícitos ou lições morais, confiando na força dos gestos mínimos, dos silêncios prolongados e das pequenas escolhas que definem quem somos quando ninguém está olhando. E ao final, o que permanece não é uma gargalhada explosiva, mas um sorriso discreto acompanhado de reflexão. A sensação de ter acompanhado não uma história de sucesso, mas um fragmento de vida reconhecível, e essa talvez seja a maior qualidade de Toma, transformar a comédia em um espaço de observação humana, onde Alfredo se torna menos um personagem e mais um companheiro silencioso de jornada,
alguém que continua conosco mesmo depois que os créditos imaginários se encerram.